Amém? Se coloque de pé para que nós possamos fazer a leitura da Escritura. Estamos seguindo pelo Sermão do Monte e vamos até o final das bem-aventuranças que se dá no verso 12. Hoje, Mateus, capítulo 5, verso 7, diz assim: Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado porque através dela nós temos consolo, nós temos correção, nós temos orientação, através delas nós te conhecemos e te adoramos. Fala conosco, Deus. Ensina-nos a ser misericordiosos, como os bem-aventurados que o Senhor descreve aqui em Mateus. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração e instrui. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Pode se sentar. Muito provavelmente você já viu em algum vídeo ou até em algum filme, ou quem sabe você já tenha tido o privilégio de estar em algum parque que tem essa atração. É uma atração chamada Casa de Espelhos. Essa atração possui uma dinâmica que é um tanto divertida, onde todas as paredes são feitas de espelho e cada um reflete a imagem que recebe de uma forma diferente, com ilusões de distorção de imagem, de peso, forma e altura. Os espelhos mágicos variam de efeito conforme a sua curvatura. Então, dentro dessa casa de espelhos, à medida que você se coloca de frente de cada um deles, em um você fica mais gordo, outro você fica mais magro. Eu queria só esse que fica mais magro, né? Mas eu ainda não achei. E é um lugar muito divertido. Esses espelhos, eles nunca irão refletir a imagem de forma fiel. Por mais bela que seja a imagem que eles recebem, eles sempre irão distorcer essa imagem. De igual forma, somos nós, os crentes. Os crentes a quem Jesus chama de misericordiosos, aqui nesse texto que lemos, também buscam agir com misericórdia, mas não a fim de ganharem pontos com Jesus. Os crentes que Jesus chama de misericordiosos, eles espalham a misericórdia de Jesus, porque é isso que recebem dele. E como os espelhos mágicos, como os espelhos dessas casas de espelhos, refletimos a misericórdia do Senhor. De um tanto um quanto distorcida, é verdade, porque o pecado não nos permite refleti-la de forma perfeita, mas ainda assim refletimos a misericórdia do Senhor. Não refletimos para ganhar nada em troca. Como nós vimos na nossa escola bíblica, Deus não é um cambista, Deus não é um fazedor de negócios que dá coisas em troca de outras, não. E no que tange a salvação, a misericórdia e a graça que recebemos do Senhor, recebemos de forma gratuita. Por isso, não somos misericordiosos a fim de receber misericórdia, não. Os bem-aventurados de Jesus são misericordiosos porque já alcançaram dele misericórdia que não conseguem conter em si mesmos e precisam refletir àqueles que os rodeiam. Os crentes de Jesus são misericordiosos não para receber misericórdia do Senhor, não é uma moeda de troca, mas para refletir aos seus semelhantes aquilo que nos atingiu. Claro que nesse mundo quebrado, o pecado não permite que isso seja de forma plena. E por tantas e tantas vezes, esses espelhos, que eu chamo de espelhos quebrados, refletem de forma embaçada, de forma distorcida, a glória, a misericórdia que receberam, mas nunca deixam de a refletir. Aqueles que são alvo da misericórdia do Senhor são chamados a isso, a refletir a sua misericórdia por onde quer que passem.
Hoje nós aprenderemos que a igreja de Jesus é uma casa de espelhos quebrados, que ainda que de forma defeituosa, refletem a todos aqueles que os rodeiam a misericórdia que os alcançou. Repito, a igreja de Jesus é uma casa de espelhos quebrados, que ainda que de forma defeituosa e embaçada, refletem aos outros a misericórdia que os alcançou. Antes de nós irmos para os nossos pontos, eu preciso esclarecer algumas coisas com os irmãos. A primeira coisa é o que é misericórdia. Se fala no texto sobre sermos misericordiosos e o sermão todo é baseado nisso, em dispensar misericórdia, em ser misericordioso, em agir com compaixão e misericórdia para com os outros. Mas o que é misericórdia? Misericórdia é algo que pode facilmente ser confundido com perdão, com piedade ou com bondade. E apesar de tudo isso estar dentro do pacote de misericórdia, apesar de tudo isso fazer parte daquilo que está incluso em ser misericordioso, essas definições não são suficientes para descrever o que é misericórdia. O texto de Tito 3, de 3 a 6, pode nos ajudar um pouco a entender o que é misericórdia. Veja o que Paulo escreveu. Houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, guarde isso. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja. Éramos detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Esse é o cenário do homem. Mas Paulo continua. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por justiça, não por bondade por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele fez o quê? Ele nos salvou para lavar. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. O que Paulo está dizendo aqui, queridos, é que houve um tempo em que a nossa conduta era uma conduta má. Nós vivíamos de forma criminosa, de forma desregrada, de forma desobediente, de uma maneira totalmente alheia aos padrões de Deus. Paulo vai dizer isso em um dos capítulos de Romanos: ninguém alcançou os padrões de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. De uma maneira totalmente alheia ao que Deus queria para o ser humano, era a forma com que vivíamos. Mas apesar disso, apesar de nós, apesar dos nossos pecados e da nossa má conduta, Deus nos tratou com bondade e com amor. Mas por quê? Será que Deus nos tratou assim por conta dos nossos atos de justiça? Será que Deus nos tratou assim porque nós fazemos boas obras? Será que Deus nos tratou assim porque nós somos mais bonitos ou mais feios? Será que Deus nos tratou assim porque há entre nós alguns que são mais honestos que outros? Não. A única e exclusiva forma ou motivo pelo qual o Senhor nos tratou com bondade foi a sua rica misericórdia. Não há outro motivo. Não havia em nós bondade, não havia em nós riqueza, não havia em nós características boas o suficientes para que a salvação nos alcançasse. E única e exclusivamente pela misericórdia dele é que ele nos alcançou. Aqui então, nós temos claro que misericórdia não se limita a apenas a justiça ou bondade. Mas misericórdia é o ato de recompensar com bondade aquele por quem os seus atos merecem punição. Pense no seguinte comigo. Você saiu daqui do culto, chegou na sua casa, tomou um banho, aqueles que ainda vão jantar serviram a sua janta, quem vai pedir uma janta fora pediu, você se sentou no sofá,
colocou um filme, a sua série favorita, ou foi se atualizar com as notícias do Fantástico. Você está ali tranquilo com a sua família. De repente, um carro desgovernado invade a sua casa, quebrando o muro, algumas paredes, destrói a sua casa. É um caos, principalmente num domingo à noite. O domingo à noite já é triste o bastante, porque a gente tem que trabalhar na segunda, né? Mas isso acontece. Diante disso, desse prejuízo enorme, dessa calamidade terrível, você se coloca diante do motorista, criminoso, provavelmente bêbado, e você precisa tomar alguma decisão. Eu vou te dar 3 opções. A primeira, você pode chamar a polícia e fazer com que ele seja punido pelo seu crime e que te pague todo o prejuízo. A isso nós damos o nome de justiça. Olho por olho, dente por dente. Isso é justo. Você tem uma segunda opção, você pode deixar para lá, arcar com o prejuízo, enquanto o motorista arca com o prejuízo que ele mesmo teve, com o seu carro, com talvez alguma machucada, alguma coisa, agindo com bondade que aquele homem não merece. O nome disso é graça, um favor que nós não merecemos, um favor imerecido. Mas você tem uma terceira opção. Você se coloca diante daquele motorista, talvez machucado, desesperado, não tem condições de pagar o prejuízo que causou. E você decide, além de não chamar a polícia, além de não puni-lo, você ainda diz a ele: amigo, faça o orçamento do conserto do seu carro e me traga. Eu vou arcar com o estrago do seu carro. Enquanto você faz isso, vá à farmácia ou ao hospital e faça uma lista de medicamentos que você vai precisar, de tudo aquilo que você vai precisar para que as suas lesões, para que a sua saúde seja estabelecida. Faça e traga para mim. A isso nós chamamos misericórdia. Misericórdia não é só isentar o criminoso ou o pecador da punição, mas é, além disso, assumir o peso que ele tinha sobre ele. Misericórdia, se você quiser resumir em uma pequena frase, seria recompensar o mal com o bem. Nosso maior exemplo de misericórdia é o nosso próprio Deus, que vendo a nossa condição, que nós já descrevemos por tantas vezes, pecadores, miseráveis, rebeldes, criminosos, dignos de apenas um veredito: condenação e inferno. Vendo tudo isso, o nosso Deus age com misericórdia. E ao invés de nos punir pelos nossos pecados, nos absolve. Nos considera justos diante dele. E além de nos isentar dos nossos erros, da condenação que nos estava guardado, ele ainda nos proporciona morar em um lugar eterno, onde não há sofrimento, onde noite após noite, domingo após domingo, nós temos entendido que é um lugar perfeito, a terra de Emanuel, onde não há choro, nem pranto, nem dor, nem nada dessas coisas ruins que nos acometem. Ter misericórdia, portanto, é ser perdoador do mal praticado, é ser piedoso em relação à punição recebida, é agir com bondade, mesmo que se mereça maldade, agir com amor, mesmo que a recompensa devesse ser ódio, era agir com salvação, mesmo que se mereça condenação. Isso é misericordioso, isso é misericórdia. Isso é o que move o coração dos crentes em Jesus. Isso é o que se espera da igreja do Senhor. Agora, sabendo o que é misericórdia, e também aprendendo que somente aqueles que foram alcançados por Jesus é que são suficientemente capazes de esboçar algum tipo de misericórdia, eu queria pensar em 3 direções que a misericórdia nos guia, que nos leva. Eu sei que podem ter mais, mas eu queria resumir em 3. A primeira é o nosso lar.
A família é o primeiro grupo com que nós temos contato. Ali é onde acontecem as nossas primeiras reações, os nossos primeiros contatos. É, quem sabe, onde nós temos as nossas primeiras experiências e talvez as experiências mais profundas, mais marcantes. Talvez aquilo que você viveu, as suas grandes histórias, as suas grandes glórias, mas também os seus grandes traumas aconteceram dentro do contexto familiar. É ali que aprendemos as primeiras e mais básicas lições. Aprendemos a nos comportar, o que eu posso, o que eu não posso fazer em algum ambiente. Aprendemos a nos comunicar, é na família que aprendemos o nosso idioma. Aprendemos a nos expressar, aprendemos a ouvir, aprendemos a falar. Logo, é no lar que provavelmente surgirão também os primeiros conflitos, as primeiras guerras, as primeiras brigas. E também as primeiras oportunidades de demonstrar misericórdia. A Bíblia está repleta de textos que nos mostram que a misericórdia deve ser vivida no lar. Um desses textos está no capítulo 5 e no capítulo 6 de Efésios, que eu não vou ler todo aqui, mas eu gostaria de destacar alguns versículos e te encorajar a ler esse capítulo, ou toda a carta de Efésios. Seria muito melhor se você fizesse isso, mas leia pelo menos o capítulo 5 e o capítulo 6. No verso 22 do capítulo 5, Paulo diz o seguinte: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Verso 25, maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Efésios 6:1, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa na terra. Verso 4, pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. A Escritura deseja, queridos, que nós entendamos que o lar não deve ser um ambiente onde a misericórdia é praticada de forma unilateral. O lar é um lugar onde a misericórdia deve ser uma via de mão dupla, deve ser algo a acontecer de forma mútua, onde pais agem de forma misericordiosa com os filhos, e os filhos devolvem sem medida a misericórdia aos pais. E também, e principalmente, entre os casais, devemos vê-la de forma abundante. E aqui eu queria fazer um parêntese: como tem faltado misericórdia entre os casais. Parece que vivemos à luz de uma competição sem fim, procurando um no outro o culpado de algo não dar certo. Procurando, assim como no capítulo 3 de Gênesis, após a queda, o primeiro casal fazia. Adão, você pecou? Ah, Senhor, pequei porque foi a mulher que tu me deste. Eva, você pecou? Ah, pequei porque fui influenciada por Satanás. Assim, ainda vivemos em um ambiente conjugal totalmente alheio à misericórdia. Coisas pequenas parecem imperdoáveis. Coisas grandes parecem mover-nos para fora do ambiente conjugal. O casal precisa agir de forma misericordiosa, não só de um para o outro, mas do outro para um também. É preciso agir com misericórdia. E aqui eu quero fazer um parêntese dentro do parêntese. Eu não estou dizendo que você deve se submeter a qualquer tipo de relacionamento. Eu não estou dizendo que você deve pagar qualquer tipo de preço para manter o seu casamento. Não se submeta a relacionamentos tóxicos, a relacionamentos violentos. Não se submeta a agressões. Não se submeta a pecados sem arrependimento.
se você tem vivido num tipo de relação regada por adultério, violência física, violência emocional, onde o arrependimento e a paz não são vistas, fuja desse ambiente. Denuncie esse ambiente à sua igreja. E se necessário for, denuncie as autoridades competentes. Chame a polícia. Não é isso que Deus deseja. Não é sobre esse tipo de misericórdia que Jesus está falando. Quando falo em misericórdia ser demonstrada no lar, quero dizer que ela deve ser demonstrada ou derramada de forma abundante a corações arrependidos, sem discriminação. Não é só o filho que tem que ser misericordioso com o pai. Não é só a esposa que tem que ser paciente e misericordiosa com o marido. Não. É de forma mútua. Ambos agindo com misericórdia. O filho sendo misericordioso quando o pai o castiga de forma severa, talvez de forma exagerada, sem motivo. É o pai ser misericordioso quando o seu filho, ainda na sua tolice, peca e erra. É o casal agir com misericórdia em ações que podem ser perdoadas, que podem ser tratadas, que a misericórdia pode curar. O lar é um local, queridos, maravilhoso para se refletir a misericórdia. Sabe por quê? O lar é o lugar onde nós somos verdadeiramente quem somos. Ninguém me conhece melhor do que a minha esposa. Talvez nem minha mãe. O lar é onde as nossas garras saem. O lar é onde os nossos pecados se revelam. O lar é onde o velho homem que ainda está nos crentes mais se manifesta. E logo se torna um lugar abundante de oportunidades para que a misericórdia seja vivida. Ali é onde vemos o quão desesperadamente carecemos e o quanto aqueles que compõem a nossa família, que vivem conosco, carecem da misericórdia de Deus. O primeiro lugar que a misericórdia nos leva a agir é dentro das nossas próprias casas. É no nosso seio familiar. É com aqueles a quem amamos. Uma segunda rota, ou um segundo lugar onde a misericórdia nos direciona, é onde nós estamos agora. É a nossa igreja local. Ela se parece muito com o nosso lar, não é verdade? Talvez as pessoas que nós mais amamos conviver depois da nossa família estão aqui. Nós amamos estar aqui. Se você não ama, me procure depois do culto. A gente precisa conversar. A gente ama estar aqui. A gente espera ansioso pelo culto público, onde o povo de Deus, a noiva do Senhor, vai se reunir toda bonita, às vezes de forma majoritária de azul, ou na sua pluralidade de cores, de dons, de talentos, de forma de servir e de adorar. Nós amamos esse ambiente e amamos aqueles que compõem esse ambiente. Mas isso não nos isenta da dificuldade de vivermos juntos. A igreja, na teoria, deveria ser o lugar onde a misericórdia é mais vista. Talvez na sua casa nem todos sejam crentes. Então, pelo menos algum ou alguns não são espelhos da misericórdia. Mas aqui, na nossa grande maioria, todos somos crentes. E todos já fomos alcançados pela misericórdia de Jesus. Logo, a misericórdia deveria estar em todos os cantos desse lugar. A igreja deveria ser uma verdadeira casa de espelhos. Quebrados, é verdade, mas ainda assim, uma casa de espelhos. Mas eu penso que nós temos falhado nisso. Por vezes, agimos sem nenhum tipo de compaixão para com os irmãos que carecem da nossa misericórdia. Por um momento, o orgulho nos faz pensar que somos melhores do que os nossos irmãos, ou
e misericórdia disso. Às vezes pensamos que os nossos pecados são menores do que os pecados cometidos por outras pessoas. E sem nenhum pingo de misericórdia, rejeitamos o abatido, escorraçamos o ferido, tal qual aquele que chuta um cachorro morto pela rua. Paulo, por exemplo, precisou escrever toda uma carta para exortar um homem chamado Filemon. Paulo precisou escrever uma carta para dizer a Filemon: Filemon, seja misericordioso, amigo. Seu escravo, Onésimo, havia fugido e agora retornava. E na carta, Paulo relembra Filemon que um dia Filemon também foi carente da misericórdia e a recebeu. E Paulo diz: olha, eu te peço que o receba. Eu te peço que, com a mesma misericórdia que você foi atingido outrora, você reflita isso à vida do seu escravo. Receba Onésimo, que agora, além de escravo, havia se tornado o seu irmão. Queridos, eu temo que talvez nós precisamos tomar o lugar de Filemon e encarar essa exortação de Paulo, encarar essa chamada de Paulo para nós mesmos. E sermos misericordiosos com aqueles que o Senhor chamou para junto conosco compormos a sua própria família. Não adianta dizermos aqui e acolá, meu irmão, minha irmã. Não adianta cantarmos que a superabundante graça nos alcançou, se ela não é vista no seio da igreja. O mesmo Paulo aconselha a igreja na Galácia, e isso se estende a nós hoje, escrevendo o seguinte: portanto, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos. Seria bom se acabasse aí, mas Paulo continua: especialmente aos da família da fé. Paulo está dizendo àquela igreja: queridos, sejam bons, sejam perdoadores, sejam misericordiosos. E talvez na cabeça daqueles irmãos eles estavam pensando em outros lugares, nos descrentes, nos seus clientes, nos seus escravos, nos seus senhores. E Paulo diz, especialmente aos da família da fé. Fazer o bem aos domésticos da fé envolve e passa por demonstrar misericórdia sempre que necessário. A igreja local é um edifício formado por aqueles que ecoam a misericórdia de Deus. E isso, como nós já vimos na introdução, deveria transformar ou deve transformar a igreja numa casa de espelhos da misericórdia, quebrados, que refletem de forma imperfeita, de forma embaçada, de forma distorcida, mas que ainda assim refletem a misericórdia do Senhor. E um terceiro e último destino que eu gostaria de destacar hoje, que a misericórdia nos leva, é ao mundo. Como nós temos aprendido, as bem-aventuranças que Jesus tem destacado nesse texto de Mateus, elas são como uma escada, de modo que é impossível subir ao próximo degrau sem subir no anterior. Essa não é uma escada que nós fazemos como fazíamos quando éramos mais novos. Eu, por exemplo, não consigo mais fazer isso, que você sobe de 2 em 2 degraus, de 3 em 3, que você pula um e pula o outro e já parte logo para o de cima. Não. Essa escada é uma escada que você precisa caminhar degrau após degrau, e se não pisar firmemente no degrau anterior, é impossível que você atinja o próximo. Somente alguém que já pisou os degraus anteriores que nós já meditamos, reconhecendo-se pobre de espírito, sendo choroso pela condição da sua alma, se tornando manso e faminto por justiça, poderia se tornar alguém capaz de ecoar a misericórdia que recebeu de Jesus. Mas sabe o que acontece? Mesmo sendo capacitados pelo Senhor a ecoar a sua misericórdia,
por vezes, nós somos negligentes quanto a isso. Nos fechamos na nossa própria bolha, até amamos nossa família. Nos dedicamos até, de certo modo, a cuidar dos domésticos da fé. Mas viramos as costas e negligenciamos aqueles que hoje carecem da misericórdia que eu e você carecemos em algum dia. Pregar o Evangelho, queridos, é uma das formas como a igreja demonstra misericórdia ao pecador. É fazendo discípulos, fazendo missões, que faremos com que a maravilhosa, misericordiosa graça de Jesus alcance aqueles que neste momento estão padecendo, como eu e você já estivemos, padecendo dos seus delitos e pecados. Paulo, escrevendo à igreja de Roma, no capítulo 10, de 12 a 15, exorta aquela igreja. E ele diz o seguinte: não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Preste atenção nisso. Como, pois, invocarão? Aquele em quem não creram. E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? É como está escrito: como são belos os pés daqueles que anunciam o Evangelho. A pregação do Evangelho, queridos, é algo urgente. Não é algo para ontem. Não é algo para hoje, para amanhã. Não é algo para ser pensado e planejado para o ano que vem. Não é algo para 2030. Não é algo para a nossa comemoração de 15 anos, de 20 anos. A pregação do Evangelho é urgente. A igreja precisa espalhar a misericórdia que recebeu de Deus. Todos nós, sem exceção, somos chamados a sermos missionários. Charles Spurgeon já dizia que todo crente ou é um missionário ou é um impostor. Não existe chamado específico para ser um missionário. Claro, existem aqueles que, de forma integral e exclusiva, vão se dedicar ao ministério. Assim como eu e Carol fazemos aqui, tantos outros missionários fazem por aí. Mas isso não faz com que todo o resto dos crentes, todo o restante dos irmãos, não seja missionário. Não há desculpa. Podemos fazer missões orando por aqueles que estão no campo. Aqui é tranquilo, irmãos. Tenho uma casa confortável, moro perto da igreja, nunca tomei uma pedrada por ser cristão, mas existem crentes espalhados pelo mundo que estão nesse momento dentro de cavernas, não reunidos como nós estamos, num grupo bom, bonito, reunidos em 5, 6, não orando de olhos fechados, como nós fazendo, mas orando como quem está com um olho no peixe e outro no gato. Que a qualquer momento alguém pode chegar ali e os prender e os matar. Você pode fazer missões orando. Você pode fazer missões contribuindo financeiramente, adotando missionários, ajudando no recurso para que eles tenham um salário, para que eles tenham o que comer. Pasmem, missionário come. Missionário precisa morar, dormir. Missionário se veste, tal qual qualquer ser humano. Você pode, e principalmente, fazer missões indo. Talvez você não tenha um chamado para uma dedicação exclusiva, para ser um missionário de campo, alguém que vai abandonar tudo, deixar para trás e ir para algum lugar se dedicar. Mas todos nós, como já vimos, somos missionários. E devemos ser missionários onde nós estamos, vivendo de forma digna, pregando o Evangelho, tendo relacionamentos intencionais, fazendo discípulos de todas as nações, e isso inclui as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia.
A gente às vezes pensa tanto no Oriente Médio, janela 1040, África, Ásia, China, e a gente se esquece do outro lado da nossa rua. Se esquece dos vizinhos da esquerda, da direita, se esquece dos nossos colegas de trabalho, se esquece dos nossos clientes, se esquece dos nossos patrões. Eles também precisam ser alcançados pelo Evangelho. Ser missionário é uma marca dos misericordiosos de Jesus. Ser misericordioso compõe a vida daqueles que fazem parte dos bem-aventurados de Jesus. Essa marca é muito importante porque ela nos tira da nossa zona de conforto. Ela nos faz levantar, nos faz agir para refletir a maravilhosa e abundante misericórdia que recebemos aqueles a quem Cristo coloca na nossa vida. Sejam eles os nossos familiares, os nossos irmãos em Cristo, ou pessoas que ainda carecem de conhecer a Jesus. Com quantas pessoas você tem contato por dia? Quantas pessoas você já encontrou mais de uma vez e ela ainda não ouviu falar de Jesus através da sua boca? Nós somos espelhos da misericórdia, queridos. Se há uma coisa que as pessoas precisam ver em nós, é a misericórdia do Senhor refletindo na vida dela. E quem sabe, você que está aqui nessa noite, se encaixe nesse grupo de pessoas que ainda não fizeram um compromisso real e eterno com Jesus. Quem sabe você tenha entendido durante esse sermão que tem vivido de forma alheia ao que a Bíblia ensina, de forma que desagrade a Deus. Quem sabe você tenha se percebido um pecador, um criminoso à luz da Bíblia. Quem sabe isso faz com que você esteja agora aflito, porque você sabe que o pecado será castigado. Quem sabe o seu coração agora está tomado de medo da condenação que os pecadores merecem. A boa notícia é que eu e a maioria das pessoas que está aqui já estivemos nessa situação, de descobrirmos que somos pecadores. E a misericórdia que nos banhou, perdoando os nossos pecados e nos livrando da condenação, está sendo ofertada hoje. A graça suficiente, a misericórdia suficiente para você. E sabe o que mais? Não te custa nada. É de graça. Tem cupom de desconto de 100%. Basta crer, basta confiar, basta se comprometer com Jesus Cristo, porque Ele morreu em nosso lugar, para que nós fôssemos abençoados e alcançados pela sua rica e maravilhosa misericórdia. Querido, se essa é a sua situação, não se demore. Não deixe para amanhã, não deixe para o próximo culto, não deixe para a semana que vem, não deixe para o mês que vem, não deixe para o minuto que vem. Arrependa-se e creia hoje, creia em Jesus agora. A Escritura nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Mas haverá uma manhã diferente. Uma manhã em que essas misericórdias se renovarão de uma vez por todas. Não será necessário que elas se renovem na manhã seguinte, porque o sol da justiça raiou, levando consigo, dissipando todas as trevas, todos os pecados que nos faziam carentes de misericórdia. E viveremos para sempre em paz com o nosso Redentor, que está, sabe aonde agora? Preparando morada nesse novo céu e nova terra para todos aqueles que nele creem. Eu aguardo ansioso por esse dia. A cada dia está mais próximo o dia em que o nosso Redentor virá. E o desejo mais profundo do meu coração é encontrar cada um de vocês lá. O ingresso está aí.
Basta pegar. Basta crer. Bem-aventurados, queridos, os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E que essa nunca nos falte. Amém.